Em um tempo em que impérios eram erguidos pela força da espada, e reis eram lembrados pelo número de guerras que venceram, surgiu um homem que seria lembrado por algo muito mais poderoso: sabedoria. Seu nome era Salomão, filho do grande rei Davi, o guerreiro que derrotou Golias e consolidou Israel como uma potência regional. Salomão nasceu em meio a disputas políticas, expectativas divinas e um destino que poucos poderiam carregar. Ele não era o primogênito, não era o mais experiente em batalhas, não era o comandante dos exércitos, mas havia sobre ele uma promessa. Quando Davi já estava velho e a sucessão ao trono gerava tensão dentro do palácio, uma decisão precisava ser tomada. Intrigas surgiam. Alguns tentavam tomar o poder à força. O reino estava à beira de uma crise interna. Então Davi declarou publicamente: Salomão seria o próximo rei. A decisão não foi apenas política, foi espiritual. E assim começava um dos reinados mais fascinantes da história antiga. Salomão assumiu o trono ainda jovem, inexperiente, cercado por desafios. Governar não era apenas sentar-se em um trono dourado. Era tomar decisões que afetavam milhares de vidas. Foi então que certa noite, em um sonho marcante, Deus lhe apareceu com uma pergunta direta: o que você quer que eu lhe dê? Era a oportunidade de pedir qualquer coisa: riquezas infinitas, poder absoluto, vitória sobre todos os inimigos. Mas Salomão fez um pedido inesperado. Ele pediu sabedoria, pediu um coração compreensivo para governar com justiça, pediu discernimento para distinguir o certo do errado. E naquele momento ele demonstrou que já possuía algo raro: maturidade. O pedido agradou a Deus e a resposta foi além do esperado. Salomão recebeu sabedoria incomparável, mas também riqueza, honra e prosperidade como nenhum rei antes dele. O jovem rei estava prestes a se tornar uma lenda. A sabedoria de Salomão não demorou a ser testada. Duas mulheres compareceram diante do trono. Ambas alegavam ser mães do mesmo bebê. Não havia testemunhas, não havia provas. A tensão tomou conta do ambiente. Salomão ordenou algo chocante: cortem a criança ao meio. Uma das mulheres gritou desesperada: não, entreguem o bebê a ela, mas não o matem. A outra permaneceu fria. E naquele instante a verdade ficou clara. A verdadeira mãe era aquela disposta a perder o filho para salvá-lo. O julgamento se espalhou por todo o reino. O povo percebeu que havia algo extraordinário naquele rei. Não era apenas inteligência, era discernimento profundo da natureza humana. Sob o governo de Salomão, Israel viveu um período de estabilidade raríssimo na região. As fronteiras estavam seguras, os inimigos contidos, caravanas cruzavam desertos trazendo especiarias, ouro, tecidos finos e pedras preciosas. Alianças comerciais foram estabelecidas com reinos distantes. A prata tornou-se tão comum quanto pedras nas ruas. O reino prosperava, e com a prosperidade veio a fama.
A sabedoria de Salomão atravessou fronteiras. Governantes queriam ouvi-lo, entre eles a famosa rainha de Sabá. Ela viajou longas distâncias para testar o rei com perguntas difíceis, desafios complexos, questões profundas. Salomão respondeu a todas, sem hesitar, sem falhar. Ao final, ela declarou que nem metade da sua sabedoria havia sido descrita nos relatos que ouvira. Mas havia algo que seu pai Davi não conseguiu realizar: a construção do templo, um lugar fixo para simbolizar a presença de Deus no meio do povo. Salomão assumiu essa missão. Foram anos de planejamento, cedro importado do Líbano, ouro refinado em abundância, pedras talhadas com precisão absoluta. Milhares de trabalhadores participaram da obra. O templo não era apenas arquitetura, era símbolo, era identidade, era fé materializada. Quando ficou pronto, a cerimônia de dedicação foi grandiosa. Salomão orou diante da nação inteira, reconhecendo que nenhum edifício poderia conter totalmente a grandeza divina. Era o auge de seu reinado, o ponto mais alto da história de Israel até aquele momento. Mas toda ascensão carrega riscos invisíveis. Com o passar dos anos, Salomão fortaleceu alianças políticas através de casamentos com princesas estrangeiras. Essas alianças garantiam estabilidade diplomática, mas traziam influência cultural. Pouco a pouco, práticas estrangeiras começaram a entrar em Jerusalém. Altares para outros deuses foram erguidos. O rei, que começou pedindo sabedoria, agora tolerava influências que antes jamais aceitaria. Não foi uma queda repentina, foi lenta, gradual, quase imperceptível. A sabedoria permanecia em sua mente, mas seu coração começava a se dividir. E é aí que sua história se torna ainda mais poderosa, porque ela nos lembra que o maior perigo não é perder a inteligência, é perder a direção. Ao final de sua vida, Salomão teria registrado reflexões profundas sobre a existência humana, depois de experimentar riqueza ilimitada, depois de viver no auge do poder, depois de construir monumentos eternos. Ele chegou a uma conclusão surpreendente: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Nada satisfaz completamente, nem ouro, nem fama, nem prazer, nem conhecimento isolado. O homem mais sábio de sua geração percebeu que o verdadeiro significado não estava nas conquistas externas, mas na integridade interna. Após sua morte, o reino foi dividido. A unidade construída ao longo de décadas não resistiu às tensões acumuladas. A glória política passou, mas o nome Salomão permaneceu. Ele se tornou símbolo de sabedoria estratégica, símbolo de discernimento, símbolo de prosperidade, mas também símbolo de advertência. Sua história atravessou séculos. É lembrado nas tradições judaica, cristã e islâmica. Seus provérbios ainda orientam decisões modernas. E talvez essa seja sua maior herança. Sabedoria não é apenas saber o que é certo, é viver o que é certo. Porque no fim, o trono fica vazio, o ouro perde o brilho, os monumentos se desgastam, mas o caráter permanece. Se inscreva agora no canal, ative o sininho e faça parte dessa jornada, porque aqui cada história tem um propósito. Nos vemos no próximo vídeo e vem para o Tradistória.